Bom dia, irmãos e irmãs, queridos, Deus abençoe vocês, vocês que são preciosos e têm acompanhado essa escola dominical ao longo dessas aulas, desses domingos. Eu estou muito feliz, hoje nós estamos juntos mais uma vez, um domingo especial, hoje 9 de agosto, comemorado o Dia dos Pais, e nós estamos felizes porque estamos mais uma vez trazendo a escola bíblica até você, até ao seu coração. Eu quero te convidar para participar dessa escola até o final. Nós vamos hoje fazer a conclusão de todas essas aulas que nós tivemos. Hoje completa a 13ª aula. E que bom, irmãos, estivemos juntos, foi um tempo muito bom, precioso. E aqui vai mais uma vez uma palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Arlécio, que sugeriu o estudo deste livro na EBD, o apoio da querida Esther, nossa Esther Mesquita, coordenadora do Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista aqui do Barro Preto, e a Lídia, a nossa coordenadora, Lídia Arruda, ela que é coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a nossa diretora também, a toda a família, ao pastor Roldão, irmã Valquíria, casal especial. Quero também agradecer aos irmãos que fizeram com que essas aulas chegassem até você, até a sua casa, a turma da equipe de comunicação. A vida do Murilo, incansável, sempre presente. Aliás, eu quero fazer aqui uma homenagem especial. Quarta-feira passada, dia 5, quarta-feira agora que passou, foi aniversário do Murilo. E ele merece, de fato, a nossa alegria, a nossa dedicação, o nosso carinho, porque nos ajudou muito estar aqui fazendo essa escola dominical a chegar até você. Ao Murilo, também ao Marco Túlio, um parceiro do Ministério de Comunicação, junto, e também ao Eliomar, diretor do Ministério de Educação, coordenador do Ministério de Comunicação, aliás. A vocês todos, muito obrigado. Obrigado também a todos os pastores que têm acompanhado. Aqui eu faço uma menção aos nomes dos pastores Geraldo, a esposa irmã Elvira, ao pastor Jonaíra, a esposa Isabel, também os nossos pastores que estão longe, os nossos pastores das congregações, o pastor Nicolas, a esposa, o pastor Wallace, a esposa, o pastor Luciano, a esposa, todos os pastores que têm apoiado a gente. E aqui eu faço também uma lembrança especial do querido pastor Cassimiro e irmã Ednei, eles que são preciosos, estão agora acompanhando conosco esta escola bíblica dominical. A todos os pastores, irmãos, aqueles pastores que fazem parte da igreja, vocês são queridos e nós lembramos de vocês sempre. A nossa dedicação, o nosso carinho a vocês. Agradecemos com muito carinho também. Eu quero agradecer todos os alunos da EBD que têm acompanhado, todos, são muitos irmãos acompanhando. E um abraço à querida Janete, a missionária Vilma, também a irmã Solange, a todos vocês que são acompanhantes e têm acompanhado. Todos, irmãos, sintam-se abraçados. Muito obrigado pelo carinho, pelo feedback de vocês a cada aula que a gente podia trazer aqui, ministrar juntos nesse tema, cujo livro é sobre o livro Correspondências da Ásia. Uma bênção de Deus. Nós estamos trabalhando na 2ª edição, orando a Deus, pedindo que Ele nos direcione nisso, orando a Deus, pedindo a Ele a indicação, a orientação de uma editora que possa, portanto, fazer conosco a 2ª edição aqui em Minas. O carinho muito especial a todos vocês do Barro Preto, a todos que nos acompanham aqui no Brasil, fora do Brasil, no estado de Minas, muitos irmãos do Nordeste acompanhando a gente. Deus abençoe especialmente a vida de vocês. Gratidão também, eu quero mencionar os colaboradores da igreja. Irmãos, são preciosos. A secretaria, Elane Gomes, Elane Reis, o Dedé, aqui também, que faz a igreja estar tão limpinha. Nós estamos juntos hoje, a igreja tão limpa, tudo bonitinho nessa manhã, tudo limpinho. E aos colaboradores, os nossos queridos zeladores que fazem com que essa igreja seja tão limpa quanto é física, quanto ela também espiritual, através da direção do nosso querido pastor Arlécio. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, aqueles que eu não lembrei o nome, não disse, me perdoe, mas você está incluso nesse projeto de gratidão a Deus, porque você faz parte da igreja e do reino de Deus. Nós vamos continuar hoje falando sobre a igreja de Laodiceia, que estava na cidade de Laodiceia. Para a gente ganhar um tempo, eu queria resumir rapidamente aqui, fazer um resumo desse tempo, mas para a gente resumir, nós não vamos ler todo o texto, já lemos na aula anterior, mas a base do estudo de hoje está, em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o 22. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos 14
ao 22. E aí nós vamos lendo junto nessa caminhada. Nós falamos a semana passada sobre aquele que envia a correspondência, a correção que Deus fez, Jesus fez para aquela igreja de Laodiceia, o panorama da cidade, fizemos isso, você pode acompanhar na aula passada de número 12, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos que estão inseridos no tema do livro, e baseado em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. A restauração da igreja de Laodiceia. Apesar de Jesus falar firmemente contra aquela igreja, ele oferece uma restauração, porque Deus é assim, ele não acusa e larga lá. Deus aponta o erro, mas ele também oferece a restauração, a rendição, e isso é próprio do nosso Deus. Estávamos perdidos, a humanidade perdida, mas ele enviou Jesus Cristo, que é a restauração para a nossa vida. A cruz do Calvário trouxe-nos de novo para perto de Deus, para perto do Pai. Então, o que a gente observa? O amor constrangedor de Cristo. E que amor é esse? Que amor constrangedor que, apesar de apontar os erros da igreja, vem agora com o papel de restaurador, apontando as opções para que aquela igreja compreenda e tome, portanto, as decisões baseadas naquilo que Cristo coloca para aquela igreja. Então, ele corrige os seus discípulos. Os discípulos, ele corrigiu os discípulos que estavam de modo geral, mas agora ele vai corrigir os membros da igreja. Ele vai falar para aqueles que estão dentro da igreja, que estão mornos. Aqueles que estão vivendo na igreja de Laodiceia, mas que estão mornos, que estão experimentando um processo de mornidão. Esses discípulos, o Senhor tem uma mensagem direta, né? Tem dois grupos de mornos aqui, né? Um precisa de avivamento, outros precisam de regeneração. Ambos necessitam do fogo de Deus no coração. Esses são os grupos alvo, portanto, da restauração de Deus. Eu quero compartilhar com você Apocalipse capítulo 3, versos 18 e 19, que dizem assim: dou-lhe este aconselho, diz o texto, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Que coisa gloriosa, que eu diminua e o Senhor cresça em mais uma aula, a última, portanto, dessa série Correspondências da Ásia, baseada em Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas de Apocalipse da Ásia Menor. Nós encontramos aqui que Jesus fala agora para os discípulos que estão mornos, aqueles que estão mornos, na verdade, né? Não mornos, mas os mornos, os discípulos que estão nem frio nem quente, aqueles que estão na indiferença, como eu disse a semana passada, aqueles que estão experimentando um processo de indiferença. Esses discípulos mornos, eles precisam se tornar verdadeiros discípulos. Para estes céus arrogantes, o Senhor diz: eu lhe dou um conselho, compre de mim, né? Então, de forma irônica, Cristo, com sua autoridade contumaz, incontestável, ele declara aqueles materialistas, aqueles que preferiam sair para fazer compras, porque essa era a figura de Laodiceia, uma cidade grande, rica, pujante em economia. Eu disse isso bem claro na aula passada, e essa cidade destacada pelo seu comércio, ela precisava desenvolver habilidades voltadas para Cristo, porque ela estava muito materialista, e os crentes daquela igreja de Laodiceia se tornaram tão materialistas quanto aquela cidade. Eu quero fazer um parênteses aqui, lembrar também a mencionar o nome do nosso querido irmão Jair Gonçalves de Paula, 88 aninhos, completou terça-feira, dia 4 de agosto, ao nosso irmão Jair. Parabéns, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e a sua família. Voltando, portanto, o Senhor fala para aquele povo: olha, eu preciso que vocês comprem de mim. Então, eu queria que você, ironicamente, Jesus diz assim: eu quero que vocês parem um pouco de fazer compras mundanas, aliás, compras materiais, que vocês parassem de observar a sua vida material e voltassem um pouco para a vida espiritual. Eu quero que vocês comprem de mim. Que coisa curiosa, irmãos, Jesus aparece dizendo: compre de mim. É interessante que ele se coloca como um vendedor. Cristo aparece aqui como um mercador, mas não como um mercador que barganha o preço, mas ele é baseado na palavra de Isaías 55, versos 1 e 2, em que ele diz lá: compre de mim sem dinheiro,
pão e vinho, pão e leite. Então, não compre de mim com o seu dinheiro físico, compre de mim de um modo espiritual. Que coisa! Jesus aparece como vendedor e oferece àquela igreja de forma irônica, porque aquela igreja gostava, aquela cidade, como a igreja, gostava de viver comprando na vida material, eram consumistas, materialistas, aqueles que eram apaixonados por coisas do mundo. Jesus aparece dizendo: eu quero que vocês olhem para as coisas espirituais, quero que vocês comprem as coisas espirituais. E aí ele dá esse conselho maravilhoso que está lá em Apocalipse 3, verso de número 18. E aí, ironicamente, ele faz isso, porque, irmãos, esses três elementos apresentados por Cristo no versículo 18, são eles, ele diz ouro, número 1, 2, ele diz vestes brancas, e número 3, ele fala sobre colírio para ungir os seus olhos. Ironicamente, Jesus aparece para essa igreja dizendo: olha, eu queria que você fizesse uma compra comigo. Você compra ouro, você compra roupas brancas, você compra roupas finas de grife aí na sua cidade, e você compra também o colírio para os olhos. Por quê? Aquela cidade de Laodiceia, como a gente já havia dito na aula anterior, essa cidade de Laodiceia, aquela cidade, aliás, ela era marcada por 3 áreas fortes do seu comércio. A primeira área, ela era um centro comercial de banco e de finanças. Então, todo o ouro da região era processado em Laodiceia. Muito curioso isso, era processado em Laodiceia. Laodiceia tinha um ouro refinadíssimo e era um ouro apurado que custava muito dinheiro. Por esta razão, Tácito, citei isso, o grande historiador romano, aí do primeiro século, ele disse: olha, a Laodiceia era tão orgulhosa que ela não recebeu ajuda quando fora destruída pelo terremoto em 61 aproximadamente depois de Cristo. Ela fora completamente restaurada com recursos próprios. Então Laodiceia tinha muito ouro, porque ela comercializava esse tipo de produto, né? Esse tipo de produto era forte na cidade de Laodiceia. Então, ela era conhecida como uma cidade que detinha o poder da riqueza, do ouro, da venda. Então, muitos transeuntes, muitos munícipes, muitos laodicenses iam até os shopping centers da época, as lojas, comprar ouro, porque eles não só compravam, como vendiam. Era uma troca muito singular entre eles nesse sentido de ouro. O segundo objeto, o elemento que Jesus oferece para que seja comprado por ele, comprado na mão dele, em Apocalipse 3, verso 18, é justamente roupas. Jesus disse: compre de mim roupas brancas. Laodiceia era o segundo marco comercial de Laodiceia, era a produção de lã. Algumas ovelhas que produziam uma espécie de lã raríssima, finíssima, eram criadas em torno de Laodiceia, preste atenção. Mas ela também exportava lã que vinha da cidade de Sardes. É bom, isso aqui é uma nota de rodapé, número muito importante. Algumas lãs vinham importadas de Sardes. Laodiceia trabalhava nas suas gráficas, nas suas fábricas, aquela roupa, aquela malha. E o mundo antigo era muito comum ter a lã branca. E Laodiceia sai na frente, na época da moda, dizendo: olha, nós temos uma lã colorida, além de branca muito linda, nós temos uma lã colorida. E foi a primeira vez que Laodiceia ofereceu ao mundo a lã com cor de violeta, um pouco mais chegando ao escuro, ao violeta noturno. E isso foi um sucesso no mundo da moda. Aliás, eu disse e repito, era Laodiceia que ditava a moda do mundo antigo. Então, ela era muito proeminente no comércio, no banco, no ouro, nas refinarias de ouro, e era caríssimo o ouro de lá. E também Laodiceia possuía um grande comércio de lã. As fábricas que produziam a lã colorida, foi um espetáculo na época. Todo mundo: vamos lá, Laodiceia, vamos comprar lã. E isso fez o produto subir de preço. Só rico tinha, e aí era um luxo. E eles se gabavam, eles se elogiavam entre todos. Nós temos a nossa lã de Laodiceia. Era muito comum, era muito fácil encontrar alguém vestido de uma lã violeta, já dizia logo: é rico e comprou em Laodiceia. Era uma espécie de grife daquele tempo, ok? O texto em questão, quando Jesus diz: compre de mim roupas brancas, não é que Jesus proíbe que crentes possam comprar, que crentes não possam adquirir roupas de grife nesse tempo presente. Não é isso que Jesus está dizendo. A questão é que eles estavam tornando aquela roupa de grife um orgulho para eles. Nós podemos ostentar. E humilhava aqueles que não tinham condição de tê-lo. E Jesus combate isso veementemente no texto, vamos ver logo mais a seguir. O terceiro elemento que tem em Laodiceia em abundância, e isso aí a gente
não tem dúvida de falar, é justamente o Centro Médico Extraordinário de Laodiceia. Tinha um templo que ficava afastado da cidade de Laodiceia, a cerca de 20 quilômetros de distância, o templo chamado de o Deus Homem, né? o Homens Deuses de Caria. Era um templo grande, com várias repartições, e esse templo estava desativado, abandonado. A prefeitura, os poderes públicos de Laodiceia, compraram um prédio e tornaram nesse prédio um centro médico de primeira grandeza e cuja maior especialização era justamente tratar de problemas oftalmológicos. Eu havia dito na aula passada, na aula de número 12, que Paulo, inclusive, há um documento da tradição que sugere que Paulo teria sido atingido por uma inflamação, e era muito comum essa inflamação no mundo antigo, e ela afetava diretamente o globo ocular, então provocava cegueira. Laodiceia sai na frente, levando através dessa faculdade de medicina, que era um estrondo na época, eles tinham poder mesmo econômico. Laodiceia, irmãos, era um centro de primeira grandeza. Nova York, Los Angeles, São Paulo, ficam ao pé da cidade de Laodiceia, da época, rica, pujante, ditando moda. E Milão cheira os pés. A Milão de hoje cheira os pés da pujança que era um dia a cidade de Laodiceia. Então, morar em Laodiceia era um luxo, era uma capacidade extraordinária econômica morar naquela cidade. Então, eles agora estão com a faculdade em alto vapor, e os médicos da época, em seu laboratório, desenvolvem um colírio, um unguento, uma espécie de um bálsamo que tratava dos olhos e, em alguns casos, na grande maioria, restaurava a visão do paciente. Então, quando isso surgiu, irmãos, foi uma notícia de primeira grandeza. Na época, todo mundo corre lá, vão morar em Laodiceia, quem tinha dinheiro, procurava o SUS da época para fazer os seus exames de vista e levava para lá. Claro que não tinha isso, eu estou fazendo aqui apenas uma conjectura. Né, Daniel Batista, meu caro Daniel Batista. Então, meus irmãos, esses colégios de Laodiceia eram extraordinários. Então, Cristo aparece dizendo, olha, vocês enxergam, mas vocês são cegos espirituais. Eu quero que vocês comprem o meu colírio para restaurar a visão espiritual. Jesus disse para aquela igreja, vocês dizem que tem a lã, não é isso? Que vende a lã colorida, mas eu quero que você compre na minha mão a lã branca, de vestes brancas. Então, o que Jesus está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo à igreja, olha, você diz que tem ouro, mas eu quero que você compre ouro refinado no fogo. O ouro refinado no fogo fala sobre a justiça de Deus. Ele diz, você diz que tem ouro, que tem riqueza, que tem tudo, mas eu quero que você compre o ouro que é celestial. Você diz que tem roupas, eu quero que vocês comprem roupas brancas celestiais. Eu quero que vocês sejam santos. Vocês dizem que tem um colírio que cura tudo no mundo inteiro. Eu quero que vocês estejam prontos para serem restaurados na visão espiritual. Eu tenho um colírio celestial. Jesus ofereceu ouro celestial refinado no fogo de Deus, o fogo da justiça, o fogo que apura, o fogo que prepara. E esse fogo, meus irmãos, esse fogo fala ligeiramente daquilo que Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele diz para nós, meus irmãos, tende por grande alegria o passardes por tribulação, porque quando passado por tribulação, sabe que essa prova produz a fé, refina a fé. Então a prova o ouro era provado no fogo para que queimasse as impurezas. Jesus está dizendo, olha, eu quero que você compre o ouro, não é o de Laodiceia, é o ouro celestial, que já foi passado pelo fogo, que já foi refinado. Em tese, Jesus está dizendo para aqueles crentes de Laodiceia, eu preciso que vocês compreendam, que vocês podem dizer que são ricos a todo tempo, tem roupa demais de grife, tem até um colírio que cura tudo, mas vocês precisam experimentar um ouro refinado no fogo. O coração de vocês, laodicenses, precisa ser passado pelo fogo de Deus que refina o ouro celestial. Deixe o seu coração ser transformado pelo fogo de Deus. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Em seguida, Jesus reforça dizendo, vocês dizem que têm roupas, eu quero que vocês tenham roupas brancas, roupas celestiais. Lá em Apocalipse 19, o capítulo 19, versículo 8, diz que a palavra fala que a igreja do Senhor, a noiva de Deus, vai receber, diz o texto, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Meus irmãos,
a roupa branca, palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, verso 18, combinando com Apocalipse 19, verso 8, fala que as roupas brancas dos santos referem-se à justiça dos santos, ou seja, aos santos que passaram por lutas, mas foram julgados pelo Senhor, passaram pelo fogo no primeiro, agora estão com vestes brancas, julgados, justos, só eles podem vestir vestes brancas celestiais. Quando Jesus aparece para João em Apocalipse, lá no capítulo de número 6, no verso 9 de Apocalipse, capítulo 6, verso 9 de Apocalipse, João pergunta às almas orando embaixo do altar: até quando, ó Deus, não julgarás o nosso sangue que fomos injustiçados na terra? A palavra diz que o Senhor disse a João, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9, entregou a eles vestes brancas e disse: aguarde mais um pouquinho, até que se complete o número de irmãos que vão morrer igual a vocês. E aí eles receberam vestes brancas. Vestes fala da justiça dos santos, do poder restaurador de Deus. Você tem mesmo sido refinado pelo ouro de Deus, pelo fogo de Deus? O teu coração precisa ser queimado pelo fogo de Deus, o meu coração precisa ser queimado, e daí toda impureza será tida como nada, vazia, e todo brilho se manifestará resplandecente em nós, o reflexo de Deus. E aí, meus irmãos, segundo ele pergunta para nós, uma pergunta de aplicação: você tem sido vestidos de vestes de justiça? Você tem condição de ser aquele que vai vestir uma veste de justiça? Portanto, ele continua: e eles necessitam ainda comprar colírios para os olhos, ou seja, a unção do ministério esclarecedor do Espírito Santo. Aqueles crentes daquela igreja, irmãos, eles tinham nome de crentes, eles tinham carteira de crente, eles estavam no banco de crente, eles eram inscritos numa secretaria como crente, eles até frequentavam igreja de crentes, até se vestiam como crente, falavam como crentes, mas aquele povo não tinha visão de Deus, não enxergava além da sua visão natural. E Deus está chamando os crentes de Laodiceia, pela pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho restaurador, dizendo: vocês precisam ser restaurados à visão. Eu quero que vocês comprem, eu quero que vocês comprem um colírio que eu posso vender, e vocês enxerguem aqui, meus irmãos, o Espírito Santo é aquele que abre os nossos olhos, aquele que desmancha todo o embaçamento da nossa visão, toda a catarata espiritual, toda a miopia espiritual. O colírio celeste vem sobre nós. Jesus está dizendo: compre de mim. Você diz: pastor, mas eu não posso comprar, não tenho dinheiro. Mas Apocalipse diz que comprar não é pagar com dinheiro, é uma decisão espiritual. Lá em Isaías 55, versos 1 e 2, eu repito: compre sem dinheiro vinho, compre de mim sem dinheiro. Jesus está oferecendo, meus irmãos, uma oferta especial para você. Compre sem dinheiro. O Espírito Santo precisa remover de nossa visão toda ilusão ótica e nos dar uma verdadeira visão espiritual. O Espírito Santo precisa nos dizer que o que vale não são os ouros dessa terra, não são as vestes dessa terra, não são os tratamentos dessa terra, mas o que vale para nós é o tratamento espiritual. Quando eu falo tratamento, não é tratamento médico não, irmãos, que nós somos dependentes da medicina terrena, não é isso que eu estou dizendo. É que às vezes a gente coloca a nossa esperança em tratamentos humanos. A nossa esperança está exclusivamente no Senhor. E ele continua dizendo, irmãos: você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa abrir os seus olhos, mas precisa da ajuda do Espírito Santo. Então você poderá enxergar que nu, que cego, miserável você se encontra. Até que reconheça o seu pecado, até que reconheça isso, nunca haverá arrependimento. O problema é que quando a gente olha para nós, não achamos que o nosso pecado incomoda. Isso é problema grave. Aliás, esse é o problema de muitos crentes hoje em dia. Pecam e continuam pecando. E o seu pecado não incomoda, o seu pecado não confronta. Por quê? Porque Paulo diz que muitos desses pecadores, dessas ações, são ações cujo coração, cuja mente está cauterizada. Não tem mais pecado não. Não é problema pecar não, continua pecando. E ele não se arrepende, não enxerga, até que o Espírito Santo, pela graça de Cristo, tire dos nossos olhos toda a venda. Não é possível que eu e você
nos arrependamos. Por isso, meu irmão, é tempo da gente comprar, é tempo da gente chegar nas mãos de Cristo e dizer: Cristo, eu preciso do ouro refinado, eu preciso da veste de justiça, e eu preciso enxergar as tuas visões espirituais. Quando eu falo de visões espirituais, irmão, não é essa bagunça que o povo faz hoje, que tem visão, diz que tem visão, que viu, que não viu, em nome de Deus, não é isso? É visão do espiritual do futuro do Senhor, da glória que Deus está reservando para você. Quando os nossos olhos estão postos no alto, a nossa vida não fica pecando no baixo. Palavra de Deus em Colossenses capítulo 3 diz: claro como lindo dia de sol, meus irmãos. Buscai as coisas do alto, pense nas coisas de cima. Quando os nossos olhos estão fitos em Cristo, quando a nossa visão está diante do Salvador, não há como desejar, cobiçar, querer, brigar para adquirir coisas dessa terra, porque são ouros passageiros, são pedras que perecem, são roupas que são manchadas, mas quando nós olhamos para o alto, recebemos um coração refinado pelo fogo celestial, que é o ouro refinado no fogo, recebemos vestes de justiça e enxergamos a visão de que Deus quer tratar com a sua igreja e com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Agora Jesus fala para os que estão frios dentro da igreja, os que estão dentro do ar-condicionado, congelado. Liga o ar. O carnal, espiritual não. Agora Jesus fala para os que estão frios dentro da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Olha que coisa linda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, serei com ele e ele comigo. Imagine, irmãos, você está em casa e alguém toca a campainha, você vai abrir. E então, o carteiro te entrega uma carta especial, um convite, que precioso, que maravilha. Esta porta é a entrada do coração. Esta porta, e ela precisa estar aberta, porque se ela estiver fechada, quando Cristo bate, meus irmãos, quando fechada, ele toca a campainha. E quando ele toca a campainha, ele convida você a experimentar um desejo de transformação de vida, um desejo de mudança plena de vida. Ele toca, e ao tocar calmamente, ele vai tentando obter a sua atenção, chamar você para um tempo. Esse é o ministério persuasivo, convencedor do Espírito Santo de Deus. Ele toca nos corações, ele abre passagem para que o Rei, para que Cristo, para que o Salvador entre em nossas vidas. Será que hoje, querido irmão, querida irmã, não é esse o toque de Deus na sua vida? Será que essa aula não é de fato um toque do Salvador querendo chegar até o teu coração? Eu penso que sim, chegar aos nossos corações, ao meu coração, ao seu coração. No entanto, apesar de Cristo estar batendo na porta daqueles corações, os crentes de Laodiceia, eles se encontravam muito preocupados com os bens materiais. Eles queriam preocupar com ouro, com roupa colorida, com colírio, com o orgulho da vida deles. E eles deixaram passar, talvez. Eles nem sequer ouviram o toque da campainha. O Salvador poderia derrubar a porta, sim, se ele desejasse. Porque ele é poderoso, ele tem poder para isso. Todavia ele deseja ser convidado para entrar. O Salvador podia derrubar a porta do meu coração, do seu coração, mas ele deseja ser convidado. Por isso, receba-o como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você abriu a porta para Jesus? Ele já bateu, ele está batendo hoje. É hora de você tomar essa decisão importante na sua vida. A salvação é muito mais do que um mero conhecimento intelectual. Não, salvação não é conhecer, não. Eu conheço. Se conhecimento fosse salvação, as cátedras dos saberes dessa terra estavam todas salvas, mas não. A salvação, ela necessita, a prova da salvação é fé e arrependimento. Se não houver arrependimento e fé no Salvador, nós não temos transformação de vida. Se convidarmos a Cristo para entrar no nosso coração, Ele promete estabelecer morada em nossos corações. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz o texto, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu comerei com ele e ele vai comer comigo.
Que restauração, irmãos. O Deus dos céus, o Deus da terra, vivendo dentro do coração dos homens. Que coisa gloriosa. E aí, o Deus dos céus e da terra virá e viverá em nossos humildes corações. E aí, Apocalipse capítulo 21, verso 3, tem uma passagem que eu acho linda. Eu quero ler para vocês, diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e que dizia: agora, no tabernáculo de Deus, está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus entrará com eles, estará com eles e será o seu Deus. Amém. Você abriu a porta, ele vai morar em você. Que coisa plena. Mas ele precisa disso. O cristianismo, irmãos, não é uma religião de decisão forçada, não. O cristianismo não é uma decisão forçada pelas emoções psicológicas, não, senhor, embora tentam fazê-lo. O cristianismo não é uma religião baseada em curas e milagres, não, senhor, embora tentam fazê-lo. O verdadeiro evangelho de Cristo não está baseado em curas e milagres. O verdadeiro evangelho de Cristo não está baseado em visões espirituais. O evangelho de Cristo não está baseado, meus irmãos, em um relacionamento homem com homem, mulher com mulher, ou vice-versa, por aí, por afora, ou casamento, homem e mulher, não importa. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não está baseado na intelectualidade do homem, nos poderes da república, nem no Senado Federal, nem dos políticos dessa terra, muito menos o evangelho está baseado na vida nem de padres, nem de pastores. A vida dos homens não pode basear o evangelho de Cristo está baseado plenamente no relacionamento íntimo com o Salvador. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele desejou vir, habitar, morar, viver conosco. Apocalipse 21, verso 3 diz que o tabernáculo de Deus, o tabernáculo é viver junto, é o culto em Deus e os homens juntos, não é separação. E isso é lindo, meus irmãos, lindo. A base do evangelho de Jesus Cristo, a base da religião, do cristianismo, é relacionamento do homem com Deus. Você se relacionou com o Senhor? Portanto, isso justifica, meus irmãos, que tirar Cristo do céu e colocá-lo no centro do homem é o evangelho. Na verdade, a salvação é mais do que tirar o homem do inferno e colocá-lo no céu. A salvação é tirar Cristo do céu e colocá-lo no coração do homem. Esse é o ponto crucial do cristianismo. Isaías, capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: por isso o Salvador, o Senhor mesmo, lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida, Isaías 7,14, e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, verso 23, é a confirmação de Isaías 7, verso 13, verso 14. Mateus 1, 23 diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, meu irmão? O cristianismo está baseado em Deus se relacionar com o homem. Deus não é algo distante, mas Ele deseja morar aqui. Você é mesmo morada de Deus? Você já abriu a porta para Ele entrar no seu coração? O trono de Deus não está lá apenas no céu, Ele quer habitar no seu coração. Que coisa linda, não? Antes o trono de Deus estava lá. Quando Jesus veio, o trono de Deus veio trazido para aqui, foi trazido para aqui. Nós somos agora morada de Deus, casa de Deus. E você, irmãos, você, irmã, você, meu irmão, pode dizer que a sua vida é mesmo morada de Deus? Porque se Ele mora aí, não há fofoca. Se Ele mora aí, não há vícios. Se Ele mora aí, não há pecados, não há tentação que você não possa vencer. Se Ele mora em nosso coração, não há como a gente ter inveja. Se Ele mora em nosso coração, não há rancor. Se Ele mora em nosso coração, não há raiva contra o marido, contra a esposa, contra filhos, contra pais. Se Cristo mora em teu coração, não há vaidade de querer ser visto pelos homens da terra, porque você já foi enxergado, visto, achado pelo Salvador, e Ele deseja morar em teu coração. Você agora é morada de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Assim é o relacionamento com Cristo. Podemos abrir os nossos corações, francamente, contar-lhes qualquer coisa que queiramos. Ele vai ouvir, nos acolher e nos dar conselhos. Afinal,
Isaías 9, verso 6, ele é o conselheiro. Além de príncipe da paz, maravilhoso, ele era o conselheiro. Amém, meus irmãos? Caminhando para o final desta aula, nós seguimos para o verso 21 de Apocalipse capítulo 3. Aqui está o compromisso de Cristo com a igreja de Laodiceia. A palavra diz: eis o precioso compromisso do Salvador. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Cristo fala para a sua igreja, para os que são fiéis, para os que se mantêm firmes. Ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Verso 21 de Apocalipse 3. Eu, assim como eu venci, eu também venci, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai no meu trono. Maravilhosamente. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Maravilhosamente, queridos irmãos. Eu vou repetir. Maravilhosamente. Nem tudo está perdido. Não. Alguém disse que a igreja de Laodiceia não tinha ajuda, não tinha jeito para ela. Pois tem. Tinha. Teve jeito. Jesus sempre está dizendo para nós: tem jeito, tem solução. E ele diz o seguinte, meus irmãos: naquela igreja tem discípulos que estavam frios, mornos, de fato. Mas esses discípulos, vencedor, é o discípulo que não cai. É o discípulo que não está morno. Naquela igreja, por incrível que pareça, Jesus disse: tem alguém que não está morno, que não está frio, que não caiu. Tem alguém firme. E é para esses que eu me dirijo agora. Jesus disse: ao vencedor eu darei direito a sentar-se. Enquanto os outros precisam comprar, enquanto os outros precisam se consertar, enquanto outros precisam ser regenerados, transformados, esquentados, aquecidos, esses daqui eu vou fortalecer dizendo: vocês têm que comprar. Agora, irmãos, Cristo está dizendo, e Ele está dizendo: o compromisso para os vencedores é o maior privilégio de todos, sentar-se no trono de Cristo. Que coisa é essa, meu Deus? Se tal compromisso não estivesse escrito na Bíblia, irmãos, poderíamos dizer isso que era uma blasfêmia. Meu Deus, querer sentar no trono dos reis, mas é exatamente isso que o Salvador nos garante. O relacionamento da religião, do cristianismo é tão forte. Não é baseado em tudo aquilo que eu falei, não é baseado naquilo não. O poder da religião, do cristianismo, de Cristo, de Deus, é tão genuíno que esse relacionamento entre Deus e o homem faz com que o homem sente-se. Faz com que o homem tenha um relacionamento tão profundo e tão ardente com Ele, que Ele nos convida para sentar com Ele no seu trono, compartilhando com Ele o eterno reinado. Que coisa, irmãos. Sentar no trono é como se fosse estar no mesmo nível. Sentar no trono é estar no mesmo nível. Pastor, eu não consigo entender um trem desse. Não! Pois é, irmãos. Quando Paulo fala, irmãos, devemos andar de modo digno. A palavra digno ali fala de uma balança. Que coisa é. Deus de um lado e nós de outro. Então a gente tem que ter no mesmo nível de Deus. Pastor, isso é impossível. Mas a palavra de Deus é que a gente tem que prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar crescer em Deus, porque Ele é a nossa estatura, Ele é o padrão de estatura, de perfeição, é Cristo. Então nós vamos nos sentar no mesmo nível com Ele. Que compromisso! O Senhor olha em direção à sua segunda vinda e olha para os crentes dizendo: vocês de Laodiceia que são fiéis, vocês que são pessoas que não são mornos, não são frios, não são apáticos, não são indiferentes, vocês dessa igreja têm compromisso. Deus sabe quem é e quem não é, e por isso nenhuma dificuldade, irmãos, pode dar fim à igreja. Nada está perdido, tem saída, tem solução para a igreja de Deus. E Ele olha para aquela igreja e diz: vocês vão sentar comigo. Aos que têm adorado e servido a Cristo nessa vida, aos que têm abandonado o ouro de Laodiceia, aos que têm abandonado a veste de Laodiceia, aos que têm abandonado o colírio de Laodiceia, mas experimentam um coração queimado pelo fogo celeste, uma veste de justiça celeste e uma visão celestial. Essas pessoas, irmãos,
serão tratados como rei, ao lado do grande rei, na glória eterna. Que coisa! Portanto, agora o último versículo de Apocalipse capítulo 3, verso de 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse aqui é uma coisa interessante, porque ele fala de uma advertência para a igreja. Apesar de ele ter dito tudo, ter dito ao vencedor, mas ele termina a sua carta dizendo, eu tenho um cuidado, eu tenho uma advertência. Cristo encerra a 7ª e última correspondência com um chamado incrível. E ele diz, ouça o que eu disse a vocês. Tudo que vocês ouviram, não deixe cair no esquecimento não. Dá uma repaginada na vida de vocês. Vai lá, busca, se arrepende, busca, vai, porque eu disciplino aqueles que amo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Devemos guardar a mensagem desta correspondência, irmãos. Devemos ouvi-la e obedecê-la, porque se a gente ouve e não obedece, não ouvimos completamente. Nós devemos, irmãos, ouvir o que Cristo está falando a cada um de nós, individual e coletivamente. Devemos ouvir essa mensagem e ouvir o que Ele está falando, porque a mensagem dele é clara como um lindo dia de sol. Ele não deixa sombra de dúvidas, Ele não tem sombra de variação. Ele é luz poderosa. Não deixe dúvidas, que as dúvidas consumam o seu coração. Não deixa que as nuvens pardacentas tomem conta da sua vida. Não. É preciso que você volte, irmãos, a viver. É preciso que você que está morno, você que está frio, que está apático, que está sem brilho na igreja, na fé do Salvador Jesus, é preciso que você retome o caminho, se você se arrependa, que você volte ao Salvador, porque Ele quer, Ele deseja relacionar com você. Ele bate a porta do teu coração e Ele pergunta, se alguém abrir, eu entro, fico lá, me ajeito lá. E o coração com Cristo é diferente no trânsito, é diferente no casamento, é diferente na criação de filhos, é diferente nos negócios, é diferente no ministério, é diferente na vida. O coração com Cristo é diferente em toda a plenitude de vida. Mas você sabe que às vezes você quer Cristo, mas o teu coração está muito ocupado e você precisa esvaziá-lo, tirar de lá de dentro. Isso é tirar indiferença, mornidão, arrepender-se. Essa é a ação que Deus deseja. Mateus 12, verso 20, a palavra diz assim, Mateus 12, verso 20. Não apagará o pavio fumegante. Em linhas gerais, Jesus está dizendo isso. Não deixa apagar, não. Eu me lembrei dessa parte quando eu fui pastor. A primeira igreja que eu dirigi foi na roça. Na roça. Roça, irmãos. Roça que não tinha energia elétrica. Eu andava cerca de 3 horas. 3 horas. Eu saía de um povoado para chegar até a igreja, que era uma congregação na zona rural, feita de taipa. Eu tenho uma fotinha guardada até hoje. Não tinha energia na época. O telhado era de palha. Quando nós conseguimos comprar telha de amianto, foi uma festa. Foi uma campanha que a gente fez lá para comprar telha de amianto. Foi ali que eu comecei os meus primeiros passos. Foi ali que Deus forjou o meu caráter. Foi ali quando Deus falou coisas profundas no meu coração. Eu me lembro que a gente fazia o culto com 4 candeeiros movidos a querosene. A gente comprava na rua, na cidade, querosene, colocava, e o pavio era queimando, ficava ali 4 querosenes instalados na paredinha do templo, baixinho, porque se a chama apanhasse, queimava palha, pegava fogo, literalmente pegava fogo da igreja. Então, quando a gente estava com e ele ficava inclinadinho um pouco, e o querosene ia secando, descia, e aí a chama ficava fumegando, e apagando, e a gente corria e dizia para o menino, endireita ele, ajeita ele, coloca na posição reta, que aí ele pega o gás, o querosene novamente, a labareda volta. E, irmãos, como eu fiz isso? Como eu pedi para os irmãos fazerem isso? Foi lá que eu estava com Fernandinha, casado, novinho, depois veio Priscila, nasceu quase dentro das matas lá. Meus irmãos, aquele pavio que fumegava, quando a gente endireitava o candeeiro, ele voltava a apanhar fogo de novo. Jesus está dizendo em Mateus 12, 20, não apague o pavio que fumega, não. Jesus não quer destruir você, Jesus não quer apagar você, querido irmão, querida irmã, casal, moça, marido, esposa, mulher, filhos, mães, pais. Jesus quer acender o teu ministério outra vez, Ele quer reavivar o teu coração. Por isso você precisa sair da mornidão, desse estado apático, fumegante,
instante Ele quer soprar, endireitar a tua vida, para que o fogo volte a arder novamente em teu coração. Mateus 12:20, não apague o pavio que fumega. Jesus quer restaurar a tua vida e a tua vida espiritual. É isso que Ele deseja. Precisamos reacender a chama da paixão, irmãos, por Cristo, nos nossos corações. Precisamos voltar aos pés de Cristo. Eu me lembro aqui das palavras, as conversas junto com Paulo Cansado, nosso irmão na fé. É preciso que nós debrucemos no manto da oração, no manto da busca do Senhor. Ele faz, Ele aquece, Ele deseja relacionar. Ele está hoje batendo na porta do teu coração, meu irmão. É assim que a igreja precisa ser. Cheia de Deus. Não morna, mas quente, fervorosa com o Espírito Santo de Deus. Quando o mundo enxergar a realidade do nosso amor por Cristo, a mensagem do Evangelho vai ter credibilidade. Uma vida inflamada por Cristo vale mais do que uma biblioteca cheia de conhecimentos. Um homem e a mulher de joelhos enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. Meus irmãos, quando o mundo espera ver a verdade do nosso amor por Cristo, apresento-lo então aos outros com as nossas vidas ardendo em chamas de amor devoto, de verdade, ao Cristo que venceu. E a gente pode orar: Senhor, livra-me da indiferença, da mornidão, deste tempo presente, dessa frieza. A gente pode orar: ensina-me, Senhor, a depender exclusivamente de Ti, a não das coisas materiais, do ouro desse mundo. Refina meu coração no fogo do Teu Espírito. Podemos orar, dedicar a minha vida a servir ao Deus, não apenas como um frequentador de cultos, mas convicto de que nós estamos sentados na presença de Deus, e no futuro sentaremos no mesmo nível do trono do nosso Senhor, não por vaidade, mas porque Ele nos convidou para sentar. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida de oração diária, aquecendo o nosso coração em Ti. Depois desse tempo, que eu nem sei quantos meses foram, eu fico por aqui na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque durante essas aulas nós somos confrontados, edificados, sacudidos, mexidos com Teu Espírito Santo. Fomos convidados pelo Senhor a repensar a nossa vida, condição humana e espiritual. Pai, obrigado porque nós estamos ouvindo a Tua voz nesta manhã. E nós estamos agora, Pai, saindo do estado de letargia, de mornidão, de incerteza, para o estado de convicção de que nós somos Teus filhos e de que o Senhor quer soprar em nosso pavio novamente. Pai, faça aquecer o fogo da oração, o fogo da leitura da palavra, o fogo da paixão pelas almas, o fogo pelos nossos familiares, que eles sejam salvos em Ti. Pai, o fogo para que nós sejamos crentes, convictos da transformação do Senhor. Não é um fogo de bagunça, Pai, não é um fogo de meninice, mas é um fogo que arde no coração, com sede pelo Senhor, pela Tua palavra, em respeito, submissão às nossas autoridades espirituais. Pai, nos dá comunhão, unidade, visão do Senhor com o colírio ungido celestial. Que as nossas vestes sejam prontas, que os nossos corações sejam queimados no fogo purificador, como purifica o ouro. Obrigado, Jesus, por nossa vida. Obrigado por esta igreja, especialmente daqui do Barro Preto, Igreja Batista do Barro Preto, Senhor, que durante esse tempo, na liderança do pastor Alessio, tem sido baluarte, firme nos princípios da Tua palavra, pregando o Evangelho. Por essa firmeza nós estamos aqui, Senhor, sim, firmes. A Tua igreja está sendo aberta, a palavra pregada sem rodeios, com discernimento duro, mas que promove vida. Pai, obrigado por esta igreja, pela vida do pastor Alessio, pela Esther do Ministério de Educação Cristã, pela Lídia na educação, na escola bíblica, por todo o Teu povo. Obrigado, abençoe as vidas, que elas tenham um encontro genuíno com o Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, Pai, arrependidos dos nossos pecados, queremos mudar, convictos da transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, última aula, passou um pouquinho, mas daqui a pouquinho
às 10h10 da manhã. Não sai daí. Nós temos o culto de louvor a Deus. E hoje a gente comemora o Dia dos Pais. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.